Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Neste vídeo nós falaremos sobre o capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Nós estamos realmente já caminhando aqui para os finalmente e nós vamos ver aqui que este capítulo vai iniciar a penúltima parte do livro de Deuteronômio. Essa penúltima parte, ela contempla o capítulo 31, a partir do verso 1 até o verso 47 do capítulo 32. Na Bíblia Nova Almeida Atualizada, na NAA, essa parte ela é chamada de As Últimas Disposições. O capítulo 31, nós vamos ver então que ele é subdividido em 5 assuntos. Inicialmente falaremos aqui de uma parte onde Josué vai ser ali realmente afirmado como sucessor de Moisés. Logo em seguida nós teremos uma parte que recebe o subtítulo de A Leitura da Lei. A terceira parte vai ser uma futura rebeldia de Israel. Vocês vão ver que é uma parte profética de Deus dizendo para Moisés e para Josué aquilo que viria a acontecer com a nação de Israel. E depois nós temos a quarta parte, falando sobre o livro da lei, que ele é colocado ao lado da Arca da Aliança. E por fim, seria o início do capítulo seguinte, que é o último versículo do capítulo 31, falando sobre o Cântico de Moisés. É apenas um versículo introdutório, porque o cântico mesmo começa no capítulo 32, que nós vamos ver na próxima videoaula. Uma curiosidade bastante interessante é que na versão da NVT, da Nova Versão Transformadora, a Bíblia da editora Mundo Cristão, e também na NVI, a Nova Versão Internacional, uma Bíblia editada pela editora Vida, daqui para frente nós vamos ver que eles estarão chamando de as últimas palavras de Moisés, ou palavras de despedidas. Inclusive, continuando aqui na questão das curiosidades, na Bíblia da NVI, a Bíblia cronológica da NVI, nós vamos ver aqui que tem um dado muito interessante lá. Segundo os estudiosos que editaram a Bíblia, este momento que nós vamos estar falando aqui, o capítulo 31, onde Moisés inicia aqui as suas palavras finais, ele é datado em torno de 6 de março de 1423 a.C. Lembrando, claro, sempre, que todas as datas colocadas pelas Bíblias de estudo em linhas gerais são datas aproximadas. Mas o curioso é que aqui na NVI eles colocam uma data bastante específica, algo que não é muito comum. Geralmente se coloca mais o mês ou o ano aproximadamente, mas aqui a NVI coloca categoricamente a data de 6 de março de 1423 a.C., ok? Antes então de iniciarmos aqui o nosso estudo bíblico, eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui comigo, mas ainda não é um inscrito do canal. Quero te convidar a fazer aqui a sua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho para poder receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E na descrição vou deixar para você o endereço para que você possa encontrar o Peregrino também nas demais mídias sociais, ok? Vamos fazer uma oração? Me acompanhe então. Querido Deus, é no nome do teu Filho que nós mais uma vez estaremos dedicando um tempo ao estudo da tua palavra. Te pedimos, Senhor, a tua guia, a tua direção, a tua unção, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, que mais do que conhecimento, Senhor, que a sua palavra também fale ao nosso coração, nos ensinando, nos admoestando, nos mostrando o caminho e a direção sempre que nós devemos seguir. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos por mais esta oportunidade. Amém. Ok? Bom, eu vou estar utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Você vai me acompanhando na sua versão bíblica. Conforme eu sempre digo, se você tiver alguma dúvida, use e abuse dos comentários. Deixa aí a sua pergunta e nós vamos interagindo por aqui, tá certo?
Primeira parte, então, nós vamos ver que Moisés vai trazer aqui Josué como o sucessor dele, dali para frente, ok? Segundo isso, na verdade, a distribuição por assuntos da Nova Almeida atualizada. Apesar desta primeira parte aqui receber esse subtítulo, nós vamos ver que do verso 1 ao verso 6, Moisés vai estar trazendo palavras direcionadas a todo o povo de Israel. Ele vai falar especificamente a Josué, nos versos 7 e 8, como nós vamos ler aqui. Então vamos aqui ao texto bíblico. Versículo 1. Moisés falou essas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho e o Senhor já me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará. Moisés chamou então Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá na sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Vamos aos comentários então desta primeira parte. A morte de Moisés era uma coisa iminente e ela significava para o povo de Israel que aquele papel da personalidade de Moisés como administrador da aliança logo então se encerraria. Josué então tinha que ser apresentado ao povo de forma apropriada, de forma pública, como seu sucessor e portador da mesma autoridade. Não podemos nos esquecer que na história os eventos de rebeldia demonstraram que o povo muitas das vezes questionou a autoridade de Moisés ao longo da peregrinação pelo deserto. Não só Moisés, mas também de Arão, irmão de Moisés, que Deus havia escolhido como o primeiro sumo sacerdote. Então, portanto, era necessário aqui que, depois de ter conquistado a confiança do povo, Moisés, então, como líder daquela nação, realmente deveria fazer a nomeação de Josué de forma bastante ostensiva, clara, para que todos ali o respeitassem de forma inquestionável, evitando aí possíveis rebeliões como as que aconteceram com Moisés. Bom, e nessa primeira parte, nós vimos aqui Moisés trazendo uma palavra muito forte de encorajamento, uma palavra trazendo ao povo de Israel confiança para que eles pudessem realmente entrar na terra prometida e tomar posse da promessa que Deus havia feito. No verso 2, como nós lemos ali, ele inicia falando, olha, eu já estou com 120 anos, certamente estava pesando bastante a idade para Moisés, mas ele também não deixa de mencionar o fato de não atravessar o lado de lá do Jordão por uma decisão de Deus, e você deve se lembrar disso por conta do incidente em que ele, Moisés e Arão demonstraram no comportamento uma certa rebeldia contra Deus nas águas de Meribá, e que você pode ver que está escrito lá em Números, capítulo 20. No verso 3, então, ele diz: o Senhor, seu Deus, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. A conquista da terra prometida
ela foi uma conquista de Deus. Nós já comentamos isso em capítulos anteriores. Todos os conflitos que viriam seriam comandados, iniciados e liderados por Deus. Moisés aqui só estava realmente reiterando aquilo que ele já tinha dito lá no primeiro capítulo de Deuteronômio, capítulo 1, no verso 30. E no verso 3, ainda no verso 3, Moisés já vai fazer aqui a citação a Josué. É importante então lembrarmos que lá a história de Josué como um auxiliar de Moisés teve início lá no começo da peregrinação, lá ainda no Sinai, quando a gente pode olhar para livro de Êxodo, capítulo 17, no verso 8, nós vamos ver que desde aquele momento Josué já se posiciona a serviço de Moisés como um auxiliar. E agora então ele estava devidamente sendo apontado para suceder Moisés. As citações que falam sobre essa sucessão de Josué, nós podemos também ler no livro de Números, capítulo 27, entre os versos 15 e 23, aqui no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 1, verso 38, e também no capítulo 3, verso 23 ao 29. Avançando um pouquinho, vamos agora ao verso 4. No verso 4 há ali uma lembrança das vitórias. Moisés pega esses exemplos das guerras contra os dois reis amorreus, né? O rei de Seom e o rei Og, uma referência recente que estava na cabeça do povo de Israel, para que eles se lembrassem, dizendo, né? Olha, o Senhor fará com as nações que estão do outro lado do Jordão aquilo que foi feito a essas nações que estão aqui deste lado, essas duas nações amorreus, o rei Og e o rei de Seom, que vocês viram o que aconteceu, inclusive as terras desses dois reis foram divididas entre aquelas duas tribos e meia, ok? Que ficaram do lado oeste, vamos assim dizer, do Jordão. E no verso 6, nós temos aqui a continuidade dizendo o seguinte, olha, ali o verso 6 ele traz uma palavra de incentivo e de encorajamento muito forte à nação de Israel. Vocês devem ser fortes, corajosos, destemidos, desprovidos de qualquer tipo de pavor que possa parecer diante de vocês. Por quê? Porque o Senhor não os deixará e não os abandonará. Não há segurança maior do que sabermos que, como filhos de Deus, povo eleito e nação santa, nós temos um Deus que nunca nos deixa, um Deus que nunca nos abandona. Mesmo quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça, nós devemos confiar nos planos do Senhor e depositar nele toda a nossa confiança. Amém? Seguindo aqui adiante, nós vamos entrar agora então na segunda parte, aonde a Bíblia dá o título aqui de A Leitura da Lei. Vamos ver aqui o que diz do verso 9 em diante. Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhe deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que se encontram nas cidades aonde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos, que não as souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomar posse. Para que gerações futuras em Israel se lembrassem das suas obrigações pactuais, o texto da aliança deveria ser lido publicamente. E é interessante porque era necessário que fosse feito dessa forma, porque naquela época não havia um copista, não havia a impressão, né, dos manuais, tudo era apenas restrito e ficavam na mão, como vocês viram,
dos levitas. Tá? E nós vamos ver mais à frente que foi colocado ao lado da Arca da Aliança. Então, aquele livro da lei era o que eles tinham para poder ler e divulgar aquilo que havia sido acordado para toda a nação de Israel. As pessoas não tinham acesso escrito ao escrito sagrado, como hoje nós temos. Nós temos aqui, basta a gente pegar e ler. Portanto, conforme nós vimos aqui nos versos 9, 10 e 11, o livro que foi entregue aos cuidados dos levitas, a cada 7 anos, no ciclo de 7 anos, no ano do perdão das dívidas, na festa de tabernáculos, o livro da lei deveria então ser lido para toda a nação de Israel. Lembrando aqui para você, bem rapidinho, apenas uma nota de rodapé, festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas, que foi uma das festas determinadas por Deus para que fosse celebrada, a fim de lembrar, a fim de fazer o povo relembrar o quanto Deus cuidou deles durante a peregrinação, os milagres que Deus fez durante a peregrinação pelo deserto. E nós lemos no verso 12 e 13 que todos deveriam participar deste momento. Aqueles que já sabiam, para poder relembrar os termos da aliança, e os novatos, as crianças que tinham nascido, que ainda não sabiam, para que pudessem aprender, a fim de manter pelas gerações aquilo que Deus havia combinado, tratado com a nação de Israel. Quero chamar aqui a sua atenção para um detalhe interessante, é que até mesmo os estrangeiros que viviam entre os israelitas também deveriam passar e se submeter às exigências da lei. Então eles deveriam conhecer a lei. E apesar de viverem em desvantagem em relação aos israelitas, mas conforme nós vimos aqui, eles também deveriam então participar da cerimônia para poder ouvir e saber qual era aquilo que havia sido determinado, o que é que Deus havia determinado para o povo de Israel. Ok? Quando a gente reflete sobre isso, nós não podemos nos esquecer que a responsabilidade de hoje em passar os conhecimentos a respeito do Senhor para os nossos filhos continua sendo importante e é um ato que cabe a nós, os pais, essa incumbência. Nós somos responsáveis por educar os nossos filhos, passar a eles os preceitos, os ensinamentos de Deus. A igreja não é responsável por isso. A igreja, na verdade, ela é um ponto de apoio. Ela deve sim nos apoiar, deve sim nos ajudar, ter projetos de estudo bíblico voltado para jovens e adolescentes. No entanto, a responsabilidade maior são dos pais de fazer isso, inclusive dentro de casa e todos os dias. Nós não podemos transferir esta responsabilidade para outros. Tem muitos pais que transferem a responsabilidade para a igreja e às vezes a coisa não é assim que tem que caminhar. Cada pai é responsável de cuidar, educar e preparar o seu filho para o futuro. Ok? Seguindo adiante, nós vamos entrar então agora aqui na terceira parte. A terceira parte, ele vai falar então sobre a futura rebeldia de Israel. Esse é o título que recebe, a NVT chama de Predição da Desobediência de Israel. É uma parte profética. É Deus revelando para Moisés e Josué aquilo que já viria a acontecer. É Deus se mostrando onisciente, mais uma vez, em uma parte bíblica aqui. Então vamos ver aqui a partir do versículo 14 o que diz o texto bíblico. E o Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. E assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali numa coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. E o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vocês vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Neste dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o meu rosto para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram, porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia,
por todo o mal que tiverem feito e por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me sejam por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun. Entra agora aqui um particular de Deus para Josué. Seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Uau! Que palavra forte essa de Deus para Josué, né? Agora, que coisa incrível quando a gente olha para essa situação toda daquilo que Deus estava trazendo aqui já para Moisés, revelando para ele em relação à profecia daquilo que viria a acontecer com a nação de Israel. Essa parte começa, como nós vimos aqui, com Deus chamando Moisés e Josué até a tenda do encontro. Lembrando para você aqui, né, que a tenda do encontro era aquela tenda que ficava no centro do tabernáculo de Moisés. E nós vimos então que lá Deus apareceu para os dois numa forma de coluna, numa nuvem, como ele costumava fazer e falar com Moisés. Essa manifestação de Deus é aquilo que nós chamamos de teofania. E por ser em espírito, Deus não pode ser visto, a menos que ele escolha se manifestar a sua glória de alguma forma física, tá? Essa conversa, Deus já começa revelando aquilo que aconteceria no futuro. Lembrando então que o juízo de Deus cairia sobre a nação de Israel, como ele já havia revelado anteriormente. Não vamos aqui nos esquecer que nós já passamos por isso quando nós estudamos o capítulo 28, as bênçãos e as maldições. Bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Então, um detalhe que cabe ressaltar é que Deus disse que nesses dias ele então se esconderia, ou ele esconderia a sua face do povo de Israel. Aqui Deus, um Deus invisível, usa essa figura de linguagem para transmitir a ideia de que a quebra da aliança traria ali uma quebra de comunhão com o povo de Israel. Esse ato indicaria, sem sombra de dúvida, uma rejeição e o repúdio de Deus pelo comportamento do povo de Israel. O mal tem tomado conta da humanidade há muito tempo. E, de certa forma, quando a gente olha para esse texto, nós conseguimos entender que é uma utopia o ser humano pensar que ele é autossuficiente ou que ele pode simplesmente andar sozinho e fazer tudo aquilo que ele quiser. Quando nós olhamos para esse trecho aqui do texto, do capítulo 31, para esta profecia de Deus, nós podemos entender, né, e comparando isso com a história, sabendo já daquilo que aconteceu, nós podemos concluir aquela máxima que se Deus quiser derrubar o homem, ele não precisa fazer nada, basta ele se retirar e ficar observando aquilo que vai acontecer. Foi o que Deus falou: vou virar a minha face e vou me esconder do povo de Israel e esperar eles serem destruídos. Forte. Tem gente que só fala do amor de Deus. Esquece de comentar que Deus é um Deus justo, zeloso e é um Deus que traz juízo sobre o povo que vira as costas para ele também. Vamos seguir adiante aqui. Eu quero só comentar com você também que entre os versos
19, 22, o Senhor mandou então Moisés escrever um cântico. Esse cântico, o conteúdo desse cântico, é o que nós vamos falar no próximo capítulo, no capítulo 32. No entanto, olha só que interessante. Essa canção, ela deveria lembrar os israelitas da fidelidade de Deus no passado e daquilo que Deus havia feito para eles e também da deslealdade do povo. Então, boa parte, vamos assim dizer, das bênçãos por conta da obediência e das maldições por conta da desobediência estavam implícita ou estão implícita nessa canção e que nós vamos estudar no próximo capítulo, ok? Agora, por meio da música, eles seriam então lembrados das bênçãos divinas pela obediência e também invocar o juízo de Deus que cairia sobre a cabeça deles para eles provar aquilo que era fruto da infidelidade deles. Um ponto muito forte nesse texto é que aquilo que está escrito no verso 20 aqui, no verso nosso 20 que nós acabamos de ler. Nós vimos ali que o Senhor disse o povo de Israel o desprezaria. O povo de Israel desprezaria a Deus. Deus já estava dizendo isso para Moisés, olha, esse povo vai me desprezar. Israel não se importaria com o Senhor e o trataria de um modo leviano, presumindo falsamente que a sua prosperidade provinha de seus próprios esforços ou então de falsos deuses que eles adoravam na terra. Acredito que vale a pena também comentar aqui, como nós vimos no versículo 22, que Moisés escreveu aquela canção naquele mesmo dia. Isso, sem sombra de dúvida, podemos entender também como uma declaração, uma boa evidência que nos traz aqui a confirmação de que Moisés é realmente o autor de todo o livro de Deuteronômio, refutando aí a tese de algumas pessoas que não atribuem a escrita de Deuteronômio a Moisés, ok? E a terceira parte aqui desse capítulo 31, como nós vimos, tem uma fala do próprio Deus falando diretamente com Josué. E o curioso é que as mesmas palavras que Deus disse a Josué, elas foram as que ele disse também a Moisés, lá no arbusto em chamas, quando ele chamou Moisés para retirar o povo do Egito. E você vai encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 12. Então, o mesmo Deus, com a mesma promessa, era capaz de garantir os mesmos resultados. Indo agora para a quarta parte aqui do capítulo 31, nós vamos ver as orientações para que o livro seja colocado, então, ao lado da Arca da Aliança. Para que os documentos, vamos assim dizer, de uma aliança tivessem autoridade e relevância duradoura, eles deveriam ser mantidos perpetuamente em algum lugar de fácil acesso para ambas as partes. Lembrando, então, que a Arca da Aliança era o local onde havia ali a presença de Deus. Então, um local acessível a ambas as partes, na presença do sumo sacerdote, representando o povo de Israel e diante de Deus. O livro de Deuteronômio ele tinha que ser preservado como uma memória para referências das próximas gerações, de modo que Israel fosse sempre lembrado de se submeter à soberania de Deus. Vamos ler então aqui a partir do versículo 24. Diz aqui o texto bíblico: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, olha Moisés dizendo isso, vocês já são rebeldes contra o Senhor. O que vai acontecer depois então da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras e tome o céu e a terra por testemunha contra eles. Porque sei que depois da minha morte vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias,
este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. Moisés disse essas palavras não só com experiência de causa, por alguém que tinha vivenciado as rebeldias de Israel, mas também com ciência do futuro, uma vez que Deus já havia acabado de revelar para ele o que aconteceria com o povo de Israel. Então, a gente percebe esse sentimento de Moisés, essa preocupação, de certa forma, conforme nós vimos aqui nas palavras do verso 27. Ele estava preocupado com o futuro da nação de Israel. Por certo, ele deve ter se lembrado, de todas aquelas vezes que o povo se rebelou contra ele, e quantas vezes ele teve que interceder, inclusive, ao Senhor, porque o Senhor queria destruir aquela nação. Então, muitos ensinamentos nós podemos tirar desse pequeno trecho bíblico. Poderíamos aqui falar, por exemplo, e discorrer sobre o caráter obstinado do homem. O povo de Israel dá incansáveis exemplos, e eu digo exemplos porque hoje fazemos as mesmas coisas com relação à questão da obstinação, com relação à questão da teimosia. Poderíamos também discorrer aqui vários pensamentos sobre os efeitos e os impactos do pecado original no caráter moral do homem. Como que isso interfere até os dias de hoje no nosso comportamento, na forma como nós agimos diante de Deus, diante do Senhor. Poderíamos também utilizar esse trecho bíblico aqui para desenvolvermos reflexões sobre a tendência carnal do homem, principalmente do homem não regenerado, de estar sempre voltado à prática do mal. E por aí vai. Agora, certamente, Moisés também, por certo aqui, estava pensando, que ele estava chegando naquele momento, aos 120 anos da vida dele, com um sentimento de missão cumprida. Apesar de tudo, Deus havia dado a ele sabedoria e força para conduzir todo aquele povo até aquele momento. E o livro deveria então ficar, como nós vimos, do lado da Arca da Aliança, lembrando que a arca era o local que representava a presença de Deus e que Deus se manifestava nela ao sumo sacerdote. Ok? E para finalizarmos então, apenas sobrou o versículo aí, o 30. Esse versículo ele já entra numa quinta parte, aonde fala do cântico de Moisés. É apenas um versículo, ele vai dizer aqui o seguinte: então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então isso aqui é apenas uma introdução para o próximo capítulo, onde nós veremos na íntegra qual é o texto do cântico que Deus deu a Moisés. Ok? E dessa forma nós encerramos aqui mais um capítulo de Deuteronômio. Quero agradecer aqui a você que ficou comigo aqui até o final, dizer que para mim é um privilégio muito grande ter a sua presença aqui no canal e caminhar ao seu lado. Caso você ainda não tenha curtido esse vídeo, eu vou pedir para que você não esqueça de deixar aí o seu like, pode deixar um comentário, uma opinião, um feedback, tudo isso é muito importante, uma pergunta, e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gostaria de ver caminhando aqui conosco. É muito importante você fazer essas 3 ações, porque tudo isso ajuda não só a fortalecer este vídeo, mas o canal do Peregrino como um todo dentro da plataforma aqui do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E se Deus quiser, estaremos juntos no próximo vídeo aqui no canal do Peregrino. Até lá.